Oi, hoje nós vamos falar sobre política, tudo que a envolve, comentando sobre Estado, povo, nação. E nós vamos começar então pela política. Vamos olhar pelos povos e nações. O que é política? A política no cotidiano ela recebe vários tipos de significados, vários termos. E há muitas pessoas que associam essa palavra com escândalos de corrupção. Mas no dicionário, qual o significado dela? No dicionário, ela existe em várias acepções e as principais para a sociologia são arte ou ciência de governar, orientação ao método político, arte de guiar ou influenciar o modo do governo pela organização de um partido, pela influência da opinião pública, pela aliciação de eleitores e etc. Mas para a sociologia, qual é o significado dela? Para a sociologia, ela tem o significado de monopólio do exercício do direito da força. Ou seja, muitos aceitam como objetivo da política a conquista do poder do Estado, entendendo esse poder como monopólio do exercício do direito da força. Sendo assim, falar de política tem que levar em consideração que ela envolve muitas coisas, muitos conceitos. Agora vamos falar um pouco sobre política, povo e nação. E o que é um povo? O que é um povo? Um povo é um grupo de pessoas entendidas em sua integração em uma ordem estatal determinada. Ou seja, um povo pode ser compreendido também como conjunto de indivíduos sujeitos às mesmas leis. E um povo não é empregado de maneira uniforme no meio científico e nos meios de comunicação. Esses dois meios não têm o mesmo significado e não possuem o mesmo conceito que população e nação. Muitas pessoas confundem povo com população e nação, mas não é a mesma coisa. E nação, qual é o significado de nação? O termo nação, o conceito de nação, veio após o Estado moderno. O que é o Estado moderno? O Estado moderno é o que surgiu depois da quebra da idade medieval, Idade Média. E a nação é constituída por uma população que partilha a mesma origem, linguagem, cultura, etc., com uma história e identidade comum. Então, sendo assim, um mesmo país pode abrigar mais nações distintas. E toda nação é submetida ao poder do Estado. Toda nação é submetida ao governo do Estado. Um sentimento de nação exacerbado, como sentimento, você leva ao nacionalismo. Um exemplo disso é o nazismo. O nazismo é o nacionalismo exacerbado, uma nação exacerbada. A ideia de nação gera o nacionalismo. E a Revolução Francesa foi muito importante, foi fundamental para a projeção de ideias de nação, porque com a Revolução Francesa existe a ideia de liberdade, fraternidade e da luta do povo, a luta pela sua identidade. E o Estado Nacional e o poder político. O que é o poder na sociologia? Na sociedade atual, tem como significado de poder a capacidade para fazer alguma coisa, ou seja, tem poder político quem estabelece as leis e as normas de conduta em agrupamento humano e tem a capacidade de obrigar os indivíduos a cumpri-las. No sentido sociológico, a partir de Weber, definiu-se poder como a capacidade de controlar pessoas, eventos e recursos. Você ter dinheiro facilita você levar poder, você controlar alguém. Para os exercícios de poder, para você regular o seu poder, você precisa ter meios e recursos para isso. Porém, não basta você ter só os recursos e meios, você precisa saber e ter a habilidade de usar esses meios e recursos e transformá-los em poder. O poder ele está disseminado em todas as áreas da vida social. E é no campo da política que o poder ganha mais destaque. Weber, ele a tratar da questão do poder, ele propõe 3 tipos de dominação. A dominação legal, que é fundada na crença e nos ordenamentos jurídicos, sua fonte é a lei. A dominação tradicional baseia-se no caráter sagrado dos costumes exigentes, sua fonte é a tradição. E o poder carismático, fundado na dedicação afetiva à pessoa do chefe. E o seu exemplo são as chefes das comunidades tribais.
Para a sociologia, existem mais outros tipos de poder, que é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. E o Estado? O que é o Estado? O Estado pode ser entendido como a instituição social que detém o poder de governo e, por extensão, o monopólio do uso da força sobre o povo ou povos de uma nação. Além disso, na configuração de Estado nacional moderno, o território definido e as marcas culturais têm um papel relevante. Ou seja, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas e é caracterizado como uma entidade soberana para governar. O Estado, ele possui várias teorias que são pensadores da era moderna, inspirados em filósofos políticos da antiguidade. E as principais teorias sobre o Estado são de Nicolau Maquiavel, a de Thomas Hobbes, a de Montesquieu, que é dos três poderes, que é o judiciário, o legislativo e o executivo, e o Rousseau. O Rousseau era quem empregava o poder para a Assembleia. E, por último, nós temos o Estado como expressão da sociedade de classes. Karl Marx e os filósofos e os teóricos materialistas acreditavam que o Estado refletia a desigualdade de classes. O Estado ajudava nisso. Ele era um modelo ideal que nunca existiu e era a expressão da sociedade capitalista, ou seja, o Estado contribuía para a desigualdade de classes, o Estado só ajuda a classe soberana, a burguesia, vamos dizer assim. E por hoje é só, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico da produção agropecuária e vamos começar com o sistema intensivo e extensivo. O que é o sistema intensivo? O sistema intensivo se caracteriza pelo uso constante de técnicas e tecnologias modernas. Na agricultura, ele pode agir, por exemplo, com adubos industrializados, sistemas de irrigação, e na pecuária pode ser, por exemplo, a reprodução do gado por inseminação artificial. Enquanto o sistema extensivo é aquele sistema que não faz muito uso de tecnologias, de coisas modernas. Na agricultura, ele faz dependência das condições naturais da terra, e na pecuária, por exemplo, os animais contêm uma dieta definida pelas pastagens nativas. Agora, falando um pouco sobre agricultura, existem três tipos de agricultura: a familiar, a comercial e a tradicional. A familiar caracteriza-se por métodos tradicionais de cultivo, empregados por famílias ou por comunidades. E tem como um exemplo disso são adubos naturais e praticam a policultura. E a produção é voltada por necessidades alimentares. A agricultura comercial tem como característica o uso de métodos modernos de cultivo, frequentemente realizado em grandes propriedades rurais, e produz apenas uma espécie de cultura, que é a monocultura. E a agricultura tradicional, ela predomina as técnicas agrícolas que resultam em baixa produtividade. Agora, falando um pouco sobre a estrutura fundiária do Brasil, ela é caracterizada pela concentração de terras e pela existência de latifúndios, cujos proprietários são chamados de latifundiários, e eles são donos da maior parte das terras agrícolas do país, em geral utilizadas para a produção agrícolas destinadas ao mercado externo. E isso gera um agravante, porque grande parte da terra são terras improdutivas, ou seja, terras que têm um potencial para a agropecuária, mas não produzem. Agora, a estrutura fundiária do período colonial e seus reflexos atuais. Como a primeira distribuição de terras no Brasil foi as capitanias hereditárias, porém ela era baseada nos interesses do governo português e um dos critérios era o poder financeiro. Isso contribuiu para que só quem tivesse dinheiro, que era importante, tivesse terras. E veio a Lei de Terras, que veio em 1850, que falava que alguém só podia ter terras na base do poder da compra. Porém, continuou contribuindo para a permanência dos latifundiários, já que o valor das terras era alto. E mesmo que a Lei de Terras veio para uma posse legal,
Isso não impediu que ocorressem a posse ilegais, que, por exemplo, aconteceu com as guerras griladas, que os papéis eram falsificados e a pessoa podia comprar a terra de forma ilegal. A agropecuária no Brasil contemporâneo tem, por exemplo, a agricultura comercial, que é caracterizada nos dias atuais pela tecnificação da produção. As novas técnicas presentes são, por exemplo, o tratores no preparo do solo, adubação química, pela aplicação de agrotóxicos, etc. O agronegócio é o conjunto de negócios relacionados à cadeia produtiva da agricultura e da pecuária e tem como objetivo alcançar o máximo de produção por meio da tecnificação. No Brasil, há vários exemplos de produtos gerados pelo agronegócio, que geralmente são destinados à exportação, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o café, a soja. A reforma agrária e os movimentos sociais têm muita relação. O que é a reforma agrária? A reforma agrária tem como objetivo proporcionar a redistribuição das propriedades rurais para tentar diminuir com a concentração de terras. Porém, um dos maiores contraposições que teve isso foi em 1970, porque de vez o governo resolucionar o problema da estrutura fundiária no país, ele não só incentivou as culturas de exportação, como a soja, e também como incentivou a migração para a Amazônia. E como forma de combate a isso, existem movimentos atuais, como, por exemplo, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E por meio de ocupação de terras, eles buscam chamar a atenção do governo e da sociedade para a reforma agrária. E para a produção agropecuária no mundo contemporâneo. Falando agora sobre um panorama atual da produção agropecuária no mundo, a agropecuária ela tem dois tipos, a comercial e a tradicional. E nas tendências da produção agropecuária mundial, nós temos a inter-relação agricultura, indústria e comércio. E o que é isso? É a relação entre a indústria, a agricultura e o comércio. No âmbito da agropecuária comercial, a inter-relação entre a agricultura, a produção industrial e o comércio tem se tornado cada vez mais intensa nas últimas décadas. Isso começou a acontecer após a terceira fase da Revolução Industrial, E o Brasil, como produção agroindustrial, iniciou na década de 70. E a partir desse período, a relação entre a agricultura e o setor secundário se introduziu na agricultura brasileira e diversos produtos industriais, classificados em dois ramos complementares, a indústria para a agricultura, que é, por exemplo, os adubos químicos, e a indústria da agricultura. E por último, nós temos a biotecnologia. A biotecnologia está presente na produção agropecuária e também em outros setores da economia da sociedade, como na indústria. Entre as técnicas da biotecnologia mais envolvidas e aplicadas na agropecuária comercial, nós temos a manipulação ou modificação genética, que faz com que as plantas e animais, para torná-los mais produtivos, já que são manipulados para serem mais resistentes ao ataque de pragas, como por exemplo insetos ou a doenças. E temos também na agricultura, que são os transgênicos. Eles estão presentes em escala comercial em países do continente americano, com destaque principalmente aos Estados Unidos, Argentina e Brasil. Os transgênicos são organismos geneticamente modificados também. Um exemplo disso é a soja. Os prós da biotecnologia é que pode aumentar a produção, aumentar a qualidade de um certo produto, e os contras é que a gente não sabe os efeitos a longo prazo do consumo de produtos transgênicos, por exemplo. Por hoje foi isso, espero que tenha ajudado, e é só.